Olá, aqui é o professor João Matos, mais uma aula de mecânica dos corpos rígidos. Agora vamos falar sobre forças e aceleração. Vamos lá. Bem, a gente sabe que a gente está fazendo um estudo agora do corpo rígido se movimentando em R2. Já fizemos, digamos assim, uma adaptação, entre aspas, da energia mecânica, né, acrescentando um novo termo para a energia cinética, que é a energia cinética rotacional. E agora a gente precisa rever algumas situações envolvendo a segunda lei de Newton, aquela que diz que somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Algumas considerações referentes a corpo rígido. Então vamos começar aqui, né, relembrando algumas características. Por exemplo, quando eu tenho o equilíbrio em partícula, basta fazer isso aqui, ó, somatório de forças igual a zero. Isso daqui em R2 já funciona. Quando eu tenho equilíbrio em corpo rígido, e a gente sabe disso, a gente fez vários exercícios com isso, trabalhamos isso nas aulas anteriores, a gente tem que essa condição aqui de somatório de forças, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Eu preciso aqui de somatório de momentos em relação a algum ponto, que pode ser o centro de massa, tem que ser nulo também. Porque eu tenho que me assegurar que esse corpo não translada e ele não roda, ele não sofre rotação. Isso é para a condição de equilíbrio. Do corpo rígido, condição de equilíbrio de partícula. Agora vamos quebrar esse equilíbrio, vamos para o movimento. Ou seja, eu tenho uma situação diferente de equilíbrio. Para a partícula, eu tenho a segunda lei de Newton. Aqui, ó, somatório de forças igual a ma. Resultante das forças que atuam na partícula aqui, é igual a ma, massa vezes aceleração. Eu posso dividir isso na direção x e y. A gente está trabalhando em R2. Lembre-se que esse estudo todo que a gente está fazendo é em R2. Agora, o corpo rígido. Assim como a segunda lei de Newton, né, aquela condição de somatório de forças igual a zero para o equilíbrio era necessária, mas não era suficiente, aqui a situação é análoga, é semelhante aqui, ó, somatório de forças ainda é necessário. E a gente faz isso daqui igual a massa vezes a aceleração. Então eu posso colocar isso na direção x, na direção y. Repare que aqui, no caso do corpo rígido, né, eu já utilizo uma barrinha aqui em cima, porque essa aceleração ela está sendo considerada em relação ao centro de massa. E aqui também, direção y. Agora, o que eu faço, né, com o somatório de momentos? Esse daqui eu já coloquei, né, uma resposta aqui, mas a gente vai achar essa resposta. Eu tenho que achar alguma coisa nesse sentido. Eu tenho, para a condição de equilíbrio, eu tenho isso, ó, o somatório de momentos tem que ser zero. Para a condição em que o equilíbrio não existe, para a condição em que o equilíbrio existe, aqui, ó, somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Quebrei o equilíbrio, o somatório de forças passa a não ser mais igual a zero, passa a ser igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. E o somatório de momentos passa a ser o quê? Eu já coloquei a resposta aí, mas a gente vai achar. O somatório de momentos passa a ser esse produto aqui, ó, que é o momento de inércia de massa e multiplica a aceleração angular, tá? Que é esse alfa. Repare que os termos são análogos, né? Aqui, ó, eu tenho massa que quantifica a minha inércia translacional. Aqui eu tenho momento de inércia que quantifica a minha inércia rotacional. Aqui eu tenho aceleração linear, aqui eu tenho aceleração angular. Então as expressões são análogas. Eu estou mostrando, né, que no caso do corpo rígido, a gente sempre vai ter alguma coisa semelhante, ó, somatório de forças e somatório de momentos. Tá? Somatório de momentos. No caso de equilíbrio, isso é zero. No caso de equilíbrio, isso aqui é zero. No caso do equilíbrio quebrado, né, ou seja, tanto estático quanto dinâmico, eu tenho isso daqui diferente de zero. Então isso daqui, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. E isso aqui? Isso daqui a gente vai ver que é igual a I que multiplica alfa, ou seja, o momento de inércia de massa que multiplica a aceleração angular. Tá? Bem, então nós temos aqui, ó,
vamos estudar essa situação tentando encontrar aquela expressão a partir desse modelo físico. Então, tem um corpo aqui que gira em torno do centro de massa, que é esse disco, e eu tenho diversas forças que atuam nele. Força 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Diversas forças. Tá? E esse corpo está girando aqui, ó, segundo o sentido indicado por essa seta curva amarela, com a velocidade angular ômega. Tá? Essa é a situação que eu tenho. Bem, eu tenho a velocidade linear do centro de massa igual a zero. Esse corpo aqui está com rotação pura, tá? Então ele não está transladando aqui, é rotação pura. O que eu posso fazer agora com essa situação? Tá? Vamos lá, eu vou pegar um elemento de massa aqui, ó, um Mzinho. Tá? Um Mzinho que está rodando aqui, é um pedacinho desse disco que está sofrendo rotação em torno do centro de massa. Bem, a estrutura, né, do disco me permite pensar que todas essas forças que são aplicadas aqui, elas são transferidas através da rede molecular ou rede atômica que constitui o material até esse elemento de massa aqui. Ó. Alguma força eu tenho aplicada aqui. E esse elemento, né, ele está, digamos assim, se deslocando nesse sentido indicado pela velocidade dele, VI. E digamos que ele tem uma aceleração aqui linear tangencial também, nessa mesma direção. Então, nesse pedacinho aqui de disco MI, eu posso enxergar uma velocidade VI, eu posso enxergar uma força FI, que é uma força, né, que de alguma forma é transferida até esse elemento, e eu posso enxergar também a distância que existe entre o ponto de rotação até essa pequena massa. Ou seja, são muitos elementos. Então, o que eu vou considerar é o momento, tá, que está associado a esse pedacinho aqui de massa que constitui o disco. E eu vou chamar esse momento de MI. Tá? E ele é dado pelo RI, FI, ou seja, a força que atua nesse pedacinho de massa que multiplica a distância do pedacinho de massa até o centro de massa, que é o ponto de rotação. Existe uma maneira mais sofisticada e formal de deduzir isso, mas eu vou utilizar essa daqui, que é bem simples, porque eu quero só dar uma ideia de como a expressão surge, tá? Dando ênfase mais à parte conceitual do que ao formalismo matemático e até mesmo físico. Tá? É só dando uma ideia de como aquela expressão de somatório de momentos em relação ao centro de massa é igual a I que multiplica alfa, ela surge num contexto de rotação. Bem, da dinâmica, né, eu tenho a segunda lei de Newton, que me dá o seguinte, ó, Fi, a força que atua sobre esse elemento de massa, é igual a massa, MI, que multiplica a aceleração AI. Eu posso reescrever essa segunda lei de Newton dessa forma, ó, Fi é igual a massa, da partezinha que eu estou considerando, que multiplica aqui a aceleração, que é a variação da velocidade linear, tá, sobre o tempo, variação do tempo. Então, eu vou substituir aqui, ó, eu vou pegar essa expressão 2 e vou inserir aqui, ó, na expressão 1. Então, eu tenho que o momento que está associado a essa pequena parte aqui do meu sistema, o MI, é igual a RI, que multiplica MI, que multiplica aqui essa razão entre variação de velocidade e variação de tempo. Tá? Agora, eu sei, né, que eu posso relacionar a velocidade angular e a velocidade linear dessa forma aqui, ó. V sobre R. Passando o R para o outro lado, V é igual a ômega R. Eu vou inserir isso aqui, ó, no lugar dessa variação de VI. Então vai ficar assim, ó, a variação de ômega RI. Ok? Vou passar esse RI aqui para esse caso aqui dessa partícula constante. Eu vou tirar, vou colocar aqui, ó. De tal forma que eu vou ter RI que multiplica RI, que dá RI elevado ao quadrado e que multiplica MI. Agora, variação de ômega sobre variação de tempo vai me dar o quê? Aceleração angular. Então, olhando para essa expressão, ou seja, olhando para esse momento MI que está associado àquela partícula MI, eu tenho RI elevado ao quadrado que multiplica MI, que multiplica alfa. Agora, eu tenho isso em relação a uma partícula, mas eu sei que diversas partículas constituem esse corpo aqui, que eu utilizei para equacionar, para modelar esse fenômeno físico.
Então eu vou fazer um somatório desses momentos. Então somatório de MI, vou botar somatório dos dois lados, é igual a somatório dessa outra parte. E olha o que aparece aqui, ó. Eu vou considerar aqui esse alfa, né, como constante, tá? Então ele pode sair do somatório. Então eu aplicando somatório em ambos os lados, aparece aqui para mim um velho conhecido, que é justamente o meu momento de inércia de massa. Então a gente provou aqui que o momento resultante, a somatório de momentos, e aqui a gente deduziu isso em relação ao centro de massa, tá? Que não tem nenhum problema, embora seja uma situação particular, né? Calcular todos esses momentos em relação ao centro de massa, não tem nenhum problema. Isso fornece, digamos assim, uma noção bem interessante, né, de como essa expressão surge. Então, o somatório dos momentos em relação ao centro de massa é igual a Iα, momento resultante em torno do centro de massa. Pronto, chegamos na expressão que a gente quer. Então, quando eu tiver agora um corpo rígido, onde eu tenho uma situação que envolve forças e aceleração, eu vou utilizar não uma expressão, não somente, digamos assim, a segunda lei de Newton. Eu vou utilizar, para tentar resolver o problema, a segunda lei de Newton, ou seja, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, mais essa reinterpretação aqui, ó, da segunda lei de Newton, ou seja, somatório de momentos, e aqui eu vou considerar o centro de massa, tá, para efeito de simplificação, é igual a momento de inércia de massa, que multiplica a aceleração angular. Vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente aplica isso aqui na prática. Olha só, eu vou resolver um problema que eu tirei lá do Hibbeler, tá? Eu vou fazer de conta que isso daqui ou seja, é um problema plano, tá? Vamos fazer, isso daqui é um painel, tá? Não é um carrinho, é um painel. Como se fosse um portão que desliza sobre um trilho. E esse portão está sendo puxado aqui por uma força P. Vamos ler o enunciado aqui, ó. Uma força de intensidade de 300 newtons é aplicada a um painel plano de 60 kg. Então aqui eu tenho a massa do painel. Determine as reações nas rodas em A e nas rodas em B, ou seja, na roda em A e na roda em B, melhor dizendo, considerando isso daqui um painel. Além disso, qual é a aceleração do painel? O centro de massa do painel está em G, tá? Ou seja, está aqui, ó. Esse problema foi adaptado, tá? Eu estou considerando realmente isso aqui como um painel. Acho que no problema original isso daqui era um carrinho, mas eu acho que fica melhor como painel, tá? Porque fica bem plano, digamos assim, a situação. Então aqui, né, eu tenho uma força que puxa esse carrinho para a esquerda. E eu tenho, né, forças de contato aqui. Eu tenho uma normal em A e uma normal em B. Tá? Ele quer que você determine as reações das rodas em A e em B. Ele quer que você calcule, né, essas forças em A, que eu posso chamar de FA, tá? E essa daqui eu posso chamar de FB. Ok? Sabendo, né, que esse painel aqui, ele não roda, tá? E nem se desloca verticalmente. Ele só se desloca horizontalmente. Então tá aqui, ó, temos um problema de mecânica dos corpos rígidos, onde eu tenho forças e aceleração tudo envolvido. Ele quer, então, as forças de reação em A e B, que é a aceleração do painel. Lembrando, né, que a aceleração do painel está aqui no centro de massa, no centro de gravidade. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, coloquei forças em A e B. Eu chamei aqui de FAY e FBY. Tá? Aqui, como envolve grandezas vetoriais, eu tenho que lançar a mão aqui de um sistema referencial. Esse sistema referencial aqui é ligeiramente diferente dos outros que a gente vem utilizando até agora. Eu orientei aqui o eixo X para a esquerda, o eixo Y para cima e, naturalmente, o eixo Z ele tem que estar para dentro. Tá? Como é que eu vejo isso? Basta imaginar que eu fechando com a minha mão direita o eixo X sobre o eixo Y. O meu polegar vai apontar para dentro aqui da tela do computador. Tá? E nesse sentido, nesse sistema referencial, o sentido positivo de rotação é o sentido horário, tá? É para onde meu polegar aponta aqui, para dentro da tela do computador. Bem, vamos fazer aqui o problema então. Já discriminamos as forças. Essas forças aqui, como a gente vai trabalhar em X e Y, elas deverão ser decompostas, né? Essa força P, ela tem que ser decomposta aqui na direção X e tem que ser decomposta também na direção Y.
Nesse ponto do problema, a gente escreve as equações que a gente pode escrever, que se referem à segunda lei de Newton em x, a segunda lei de Newton em y, e agora essa nova equação aqui relacionando os momentos criados ali pelas forças em relação ao centro de massa. Ok? E aí eu vou analisar cada uma delas e vou ver o que é conveniente ser utilizado. Por exemplo, o corpo ele se desloca em x. Tá? Então eu posso supor que essa somatório de massas, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração é diferente de zero. Ele fala, né, que quer uma aceleração e tem forças aqui que podem motivar essa aceleração. Então isso daqui eu posso aceitar que é diferente de zero. Agora, eu não tenho movimento aqui na direção y. Tá? Não tenho velocidade aqui na direção y, então não tenho aceleração na direção y. Então essa equação aqui, ó, ela pode ser igualada a zero, porque eu posso considerar essa aceleração igual a zero. E eu também não tenho rotação em torno do centro de gravidade, em torno do centro de massa. Então eu tenho que essa aceleração angular, ela também é igual a zero. Então tudo isso aqui fica igual a zero. Eu vou utilizar essas três informações para poder resolver o meu problema, tá? Essa primeira aqui diferente de zero, essa segunda igual a zero, porque não tem velocidade na direção y, então não tem aceleração na direção y. E essa daqui não tem rotação em torno do centro de massa, então essa aceleração angular ela é igual a zero, tá? São considerações simples, a gente poderia tornar isso um pouco mais sofisticado, mas isso já é suficiente para resolver o problema. Então vamos utilizar isso. Fazendo a decomposição aqui, eu tenho que a força, né, é uma força inicial, uma força de 300 newtons, essa força P, e a decomposição dela aqui, ó, a Fx, é igual a 259,8 newtons. E essa componente vertical, 150 newtons. Então eu tenho aqui, ó, para essa equação, na direção x, que 259,8 é igual a massa desse painel, que multiplica a aceleração nessa direção. Passando 60 para lá, dividindo, eu tenho que a aceleração na direção x é de 4,3 metros por segundo ao quadrado. Na direção y, eu tenho que o somatório de forças, né, por não ter movimento ali, é igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, que todas as forças na direção y somadas, elas têm que me fornecer zero. Então eu tenho aqui, ó, FAY, FBY, que segundo o meu referencial são forças positivas, tá? E eu tenho outras forças também. Eu tenho o peso aqui, ó, do painel, tá? O peso do painel é igual a, eu vou adotar aqui G igual a 10, o peso do painel é igual a 600. Como está para baixo, eu vou botar menos 600 para seguir, digamos assim, a convenção daquele referencial. E eu tenho essa componente aqui da força P para cima, de 150 newtons. Então vai ficar assim, ó, 150 menos 600, que dá menos 450. Vou passar menos 450 para o outro lado, vai ficar assim, ó, FAY mais FBY é igual a 450. Então isso daqui é uma equação com uma incógnita. Eu preciso de outra equação, tá, para poder, uma equação com duas incógnitas. Eu preciso de outra equação para poder resolver isso. Vai vir dessa equação aqui, ó, que relaciona o somatório dos momentos provocados por todas essas forças, que é igual aqui ao momento de inércia de massa que multiplica essa aceleração. A gente viu que isso é igual a zero porque não tem movimento de rotação. Tá? Então eu vou plotar as forças ali, vou identificar as forças. Tá? Uma pequena interrupção aqui na nossa resolução, mas tudo bem, a gente continua. Tá? Então eu vou começar calculando aqui, ó, o momento dessa força de 150 newtons. Como é que eu faço isso? Eu identifico aqui, ó, o eixo sobre o qual ela existe, ela atua. Esse eixo aqui, ó, essa linha fininha. E aqui eu vou calcular o momento em relação ao centro de massa. Então eu vou ver a distância desse eixo até o centro de massa. Essa distância é igual a 0,3 mais 0,08, ou seja, 0,38 metros. Então é força que multiplica a distância. E em relação ao centro de massa, ela vai tentar, ó, criar essa rotação aqui no sistema. E essa rotação aqui no sistema, para mim, é horária, tá? É uma rotação horária e é positiva. Então fica assim, ó, 150 que multiplica 0,38. Essa força aqui, ó, é uma força horizontal, mas ela provoca momento também em relação ao centro de massa. Por quê?
Porque tem uma distância entre o seu eixo de atuação, que é essa linha fininha que eu estou fazendo aqui, e o centro de massa. Essa distância aqui, ó. Essa distância é uma distância, eu faço por diferença aqui, ó, é 0,4 menos 0,3. Então essa distância é 0,1. Então fica força 259,8, que multiplica 0,1, e a tendência de rotação, ó, é anti-horária. E tendências de rotação anti-horária para esse referencial são negativas. Tá? Então é por isso que aparece aqui um sinalzinho de menos. Tem mais momento aqui? Tem. Tá? FAY provoca momento em relação ao centro de massa. Então aqui, ó, eu tenho que ver a distância do seu eixo de atuação até o centro de massa, que é essa distância aqui, ó, 0,3. Então é 0,3 que multiplica 150, que me dá essa rotação aqui. Ó. Essa rotação é horária, então ela é positiva. Então fica assim, ó, 0,3 que multiplica FAY. FBY está do outro lado, tá? Ela também vai provocar um momento em relação ao centro de massa, um momento anti-horário, que é negativo. E a distância aqui, ó, da sua linha de ação até o centro de massa é 0,2. Então fica 0,2 que multiplica FBY com um sinalzinho de menos aqui na frente. Fazendo essas contas aqui, eu tenho 57 menos 26, 0,3 que multiplica FAY, menos 0,2 que multiplica FBY. Tá? Fazendo essa soma aqui, 57 menos 26, uma soma algébrica, dá 31. Passo para o outro lado, faço um ajuste nos sinais, e aí eu tenho 0,2 FBY menos 0,3 FAY é igual a 31. Então eu tenho uma equação 2 aqui. Eu tenho uma equação 1 com duas incógnitas, e eu tenho uma equação 2 com as mesmas incógnitas aqui. Tá? Eu tenho duas equações, duas incógnitas, consigo resolver isso. Bem, aqui eu tenho as duas equações, tá? Por métodos simples, alterando esses coeficientes. Eu chego aqui que FBY, tá? Cadê meu pincel? Está aqui embaixo. Meu FBY é igual a 332 newtons. Isso eu substituo na primeira equação e encontro aqui que o FAX é igual a 118 newtons. Ok? Então é isso, né? Agora nós temos mais recursos para resolver problemas envolvendo corpos rígidos. Eu coloco não só a segunda lei de Newton na sua forma convencional, que a gente já conhece, somatório de forças igual a MA, mas coloco essa adaptação, digamos assim, essa nova expressão, somatório de momentos em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia, que multiplica a aceleração angular. Vejo, tá, se essas expressões elas são diferentes de zero em x, em y, tá? Vejo se tem rotação, se não tem rotação, porque eu posso zerar algumas dessas expressões, o que vai me facilitar bastante a vida, né, no que se refere à resolução desses problemas. Ok? Bem, ficamos por aqui hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.